A gente vai começar primeiro com as vendas, né? E depois que a gente fizer as vendas, a gente vai lá para os pagamentos, porque os pagamentos têm muito mais informação para detalhar do que as vendas. Então, vamos começar com as vendas. Ele falou aqui, ó, na questão, que em maio, né, vendeu-se 320, junho a previsão 350, julho 370, agosto 390 e setembro 410. Até aí tudo ok, né? Peguei só as questões que tinham lá, os exercícios, e trouxe para essa planilha do Excel. Só trouxe as informações que estavam lá só conferir aqui, 350, 370, 390 e 410, tá? Aí vamos lá. Ele fala que 30% é feito à vista. Então, desses 320, né, 30% dele, 96, eu recebo à vista, e os outros 70%, né, que é os 224, eu recebo em junho. Então, 30% do que eu vendi em maio, eu vou receber em maio, e o restante desse valor, né, que é 70%, eu vou receber um mês depois, no caso, junho. A mesma coisa para junho, eu recebo 30% à vista dos 350, que dá 105, e o restante dos 70%, que dá 245, eu recebo em julho. Julho, eu recebo, né, dos 370, 30% à vista, que dá 111, e o restante eu vou receber lá em agosto. Agosto, 390, eu recebo 30% à vista, que dá 117, e o restante 273 que eu recebo em setembro. E setembro eu só recebo, né, os 30% à vista. Por que eu não estou colocando outubro, novembro? Porque não está pedindo na questão. Então, eu estou me detendo, né, ficando analisando nessa questão somente os meses que a questão fala para a gente analisar, que no caso seria junho, julho, agosto e setembro. Se pedisse outubro, eu já sei que algum 70% de setembro eu ia receber em outubro. Então, são informações que eu já possuo também, mas aqui não fazem, né? Outubro eu não estou analisando, então a gente encerrou o caso, a questão em setembro. Ele também fala que existe outros recebimentos, né, de uma venda de um maquinário de 100 mil que essa empresa vai receber em julho. Então, ó, aqui está lá a planilha de outros 100 mil, né, reais que eu vou estar recebendo em julho. E aí eu tenho um total desses recebimentos. Eu tenho como fazer 105 mais 224 dá 329, 111 mais 245 mais os 100, que é dos outros recebimentos, 456, 117 mais 259, totalizando 376 em agosto, e setembro, 123 mais 273, que dá 396. Quem fez, encontrou esses valores, poderia confirmar aí no chat, eu abri o microfone para falar? Tá. Mais Eu alguém? sim, tá batendo. Tá batendo? Então vamos lá, continuar. Aí agora a gente vai lá para os pagamentos, né? Vamos lá para os pagamentos. Deixa eu abrir aqui a questão. Ele fala que os desembolsos previstos correspondem aos seguintes pagamentos: fornecedores, 210 mil em junho, 230 mil em julho, 260 mil em agosto e 200 mil em setembro. Desses, 20% são pagos à vista, o restante com 30 dias. É a mesma coisa que a gente fez lá, aqui para os recebimentos, né? A gente agora, a mesma coisa que a gente fez aqui, ó, para os recebimentos, a gente vai fazer aqui para os pagamentos. Então, eu sei que desses 210, 20%, 42 eu vou receber à vista, e 168 eu vou receber a prazo daqui a um mês, no caso em julho. Dos 230, 46 eu recebo à vista, 184 eu recebo em agosto, dos 260, 20% eu recebo em agosto e o restante em setembro, e a mesma coisa em setembro, desses 200 eu recebo 20% em setembro, e o restante iria para outubro, né? Mas a gente só está considerando até setembro. Eu sei também, pronto, então aqui eu já fiz os recebimentos, né, do pagamento de fornecedores, na verdade, sei que paguei uma parte à vista e o restante a prazo, agora eu vou lá. Ele diz na questão que a empresa tem salários de 40 mil por mês, então eu vou lá adicionar essa conta de salários 40 mil todos os meses. Ele fala também que paga aluguéis de 12 mil todos os meses, então eu vou adicionar aluguéis de 12 mil por mês.
Também fala na questão pagamento de impostos. Ó, estou pagando impostos. Aluguéis, o mesmo valor todos os meses, salários, o mesmo valor todos os meses. Mas os impostos, não. Então, impostos, ele fala que em junho foi 40 mil, em julho foi 60, em agosto 50 e setembro 60 mil. E teve também esses empréstimos bancários de 60 mil em agosto. Então, não teve nada de empréstimo bancário nos outros meses, somente em agosto. Agora, eu vou fazer o total de pagamentos. Então, eu vou somar esses 42, mais os salários 40, mais os aluguéis, mais os impostos, que dá um total de 134 mil. Faço isso para todos os outros meses, totalizando isso aqui, ó. 134 mil para junho, julho 326, agosto 398 e setembro 360. Deu isso aí no de vocês? Pessoal Sim. que fez? Deu. Deu? Tá batendo? Sávio, Arthur, tranquilo? Sim, até sim, aí? tá. Isabela, você que não estava conseguindo, tá com alguma dúvida? Tá entendendo? Pronto. Mais alguém não entendeu como é que eu cheguei aqui? Então, aqui eu só preenchi, peguei os valores que tinha lá no enunciado da questão e trouxe para essa tabela, tá? Então, só estou colocando as informações. Lembrando que sempre quando for pagamento à vista, né, eu tenho uma parte pago à vista e o restante eu vou pagar nos meses que a questão fala. Aqui ele só está colocando um mês, mas se fosse mais 2 meses, então você ia dividindo isso conforme está estabelecido o percentual, né, para distribuição em cada um dos meses que vai receber ou vai pagar, tá? Então, depois disso, né, depois que eu tenho o total de recebimentos e o total de pagamentos, eu vou fazer agora o meu fluxo de caixa. Como é que eu chego nesse meu fluxo de caixa? O meu fluxo de caixa vai ser o total de recebimentos menos o total de pagamentos, é o meu fluxo de caixa. Então, aqui vai ser 329 menos 134, que dá 195. Mesma coisa eu faço para julho. Total de recebimentos, 456, menos o total de pagamentos, 326, que dá 130. A mesma coisa para agosto, 376, que é o total de recebimentos, menos o total de pagamentos, 398. Só que aqui observem que os pagamentos foram superior aos recebimentos, então deu negativo, deu menos 22. E aí eu venho para setembro. Setembro, 200, né? Menos 360. Não, 200 não, desculpa. 396 menos 360, que dá um positivo de 36. Então, ok, fiz o meu fluxo de caixa. Ele fala também na questão, depois que eu já fiz o meu fluxo de caixa, só subtraindo o total de recebimentos menos o total de pagamentos, ele fala que tinha um saldo de caixa no final de maio de 40 mil. Né? Então, a questão fala que tinha um saldo final de caixa de 40 mil. Se aqui tinha 40 mil, ele entra como saldo inicial de junho. Todo mundo consegue entender isso? Tinha um saldo final de 40 mil, esse 40 mil entra como saldo inicial de junho. Alguém não entendeu porque tem esses 40 aqui? Como é que eu cheguei nesses 40? Então, vamos lá. Então, se ninguém está com dúvida, a gente continua aqui. Então, 40 mil vem para cá, desses 40 mil eu vou somar com os 195 de fluxo de caixa, né, que é o que restou no caixa do mês de junho. Então, 195 mais os 40 dá 235. Esse 235, que é meu saldo final de junho, entra como meu saldo inicial em julho. Então, entra para cá. E vem 235 mais 130, que foi o meu fluxo de caixa, fica com o meu saldo final de 365. Esse 365 entra como saldo inicial de agosto. Somando com o fluxo de caixa, que nesse caso aqui foi negativo, fica 343. Eu vou subtrair, né, o saldo inicial menos, nesse caso, que deu negativo, o fluxo de caixa. E aí, esse valor eu levo como saldo inicial de setembro.
343 mais 36, no caso aqui, que foi positivo, ficando um saldo final de caixa de 379. Dúvidas até aqui, pessoal? Todo mundo bateu essa questão? Tá batendo, sim. Pronto. E aí, para terminar a questão, ele fala o seguinte, ele diz que a empresa quer manter um saldo mínimo de caixa de 300 mil. Só que a gente observa, se a empresa quer manter um saldo de caixa de 300 mil, né, nos meses de julho, agosto e setembro, ela quer só manter 300 e ela está com saldo excedente. Então, aqui, julho, ela está com saldo excedente de 65 mil, agosto, ela está com saldo excedente de 43 mil e setembro, ela está com saldo excedente de 79 mil. Concordam com esses valores aqui? São os saldos excedentes. E em junho, né, ela tem um saldo final de caixa de 235 mil. Se ela quer ter os de 300 mil em caixa, ela teria que financiar 65. Dúvidas, pessoal? Alguma dúvida? Tudo certo? Mais alguém, galera? Posso passar para outra questão, então? Essa questão aí, sem dúvida, professora. Então, vamos lá, vamos passar para outra. Questão de orçamento de caixa, então, está resolvido. O que é que vai mudar em orçamento de caixa, que foi os exercícios que a gente fez para você, que foi aquela primeira lista, né? Só o enunciado. Então, conforme for sendo colocado, né, quais são os recebimentos que a empresa tem, quais são os pagamentos que a empresa tem, vocês vão adicionando, né, no processo dessa questão. Mas o jeito de fazer é esse aí. Então, acredito que o jeito de fazer, colocando se é a prazo, se é à vista, pagamentos, impostos a receber, então vocês só vão adicionando as informações que a questão vai passar para você. Tem segredo? Tem mistério? Não, só é trabalhoso. Entendeu? E aí observe mesmo se vocês estão fazendo as continhas certas para vocês não errarem, porque errou lá no começo, errou a questão toda. Então, aí, resolvido o orçamento de caixa, se ninguém tem mais dúvida, eu vou lá entrar com a questão de alavancagem financeira, alavancagem operacional. Vou passar aqui para vocês tentarem e depois a gente entra com a resolução, tá certo? Vou encerrar aqui essa planilha. Vamos lá para essa segunda questão. Essa segunda também é bem operacional, essa segunda questão. É só para vocês lembrarem de como é que é feito. Nesse segundo aqui, eu já estou dando a DRE, mas se não desse a DRE, vocês iam ter que montar a DRE, tá? Então, para fazer qualquer grau de alavancagem, ou operacional, ou financeiro, ou alavancagem total, sempre colocar em mente que vocês vão ter que definir a DRE. Aí, vamos lá. Lembrando também que nesse exercício de alavancagem, a gente também viu a questão do ponto de equilíbrio. Eu não pedi nenhuma questão aqui do ponto de equilíbrio, mas o ponto de equilíbrio é simples. Se for para um produto, vocês podem calcular ponto de equilíbrio em termos de quantidade e em termos de valores monetários. Tem a fórmula lá, é só aplicar a fórmula. Se for para um mix de produto, aí tem lá que vocês não podem calcular em termos de quantidade e sim por valores monetários. Então, a gente fez um exercício, né? 2 exercícios em sala de aula, que está até resolvido lá na lista que eu passei para vocês, é só darem uma olhada, mas é aplicação de fórmula. Alavancagem operacional, financeira e total, fazer DRE. Depois que a DRE está pronta, é só aplicar a fórmula que tem lá de cada uma das graus de alavancagem. Tentem fazer esse segundo, né? E aí já comece a fazer esse terceiro também aqui, ó, que é uma continuação desse segundo. Fez o segundo, considere que a empresa pudesse aumentar sua produção e vendas em 30% sem alterar seus custos de despesas fixos, como suas despesas financeiras com juros também permanecessem fixas. Então, eu vou alterar aqui, ó, 30%, né, das vendas, altero meus custos variáveis e refaço essa DRE. Façam aí essa segunda e comece a montar pelo menos a DRE desse próximo passo, tá? Vou dar uns minutinhos aí a vocês para vocês tentarem.
É só quando finalizarem essa segunda questão, avisem aí para ver se a gente confere aqui, tá joia? Tentem fazer ela aí, mas quando terminarem, quando alguém terminar, me avise se ficou ok, se conseguiu resolver para a gente tentar responder aqui. Professora, Oi. em relação a essa questão de aumentar a produção em 30%, ele iria aumentar as variáveis, as despesas variáveis? Sim, porque as variáveis não aumentam em Aumentou. decorrência das vendas. Certo, certo. Aí, professora, vai aumentar em 30% tanto as variáveis quanto a margem de contribuição, né? Sucessivamente. É, exatamente. Certo. Vou fazer essa segunda, que ela é mais rapidinha, tá? E depois a gente abre espaço para poder fazer a outra questão. Na segunda, né, se vocês observarem, a DRE já está pronta. A fórmula, né, qual o grau de alavancagem operacional da empresa? O grau de alavancagem operacional, ela vai ser a relação entre a margem de contribuição dividida pelo lucro operacional. Nesse caso, a margem de contribuição é 280, né, e o lucro operacional é de 150. Então, é só dividir, né, esse valor 280 por 150. Vou botar só aqui para não sair dessa tela, tá? O grau da alavancagem vai ser a margem de contribuição dividido pelo lucro operacional. Isso aqui vai ser igual a margem de contribuição, que é 280 mil, dividido pelo lucro operacional, que é 150 mil. Aproximadamente 1,87. Deu isso de vocês? Sim. Já o grau de alavancagem financeira, ela vai ser esse lucro operacional sobre o lucro antes do imposto de renda. Então, vai ser lá o lucro operacional 150 mil, dividindo pelo lucro antes do imposto de renda 100 mil. E vai dar 1,5. E aí, pessoal? Confere quem terminou aí. Já o grau de alavancagem total, ele vai ser o grau de alavancagem operacional
vezes o grau de alavancagem financeira. Já que a gente calculou isso aqui, né? Uma das formas mais simples de se fazer o grau de alavancagem, né? Total é multiplicando um pelo outro. Então, seria 1,87 vezes 1,5. Aí daria um total de 2,8. Colocando isso aqui no chat, tá? Alguém não entendeu? Ficou com alguma dúvida nesse ponto? Bateu com o de vocês? Dúvidas nesse, pessoal? Então, vamos descer lá para a questão que faltava, né? Ó, considere que a empresa Diadema, né, pudesse aumentar sua produção e vendas em 30%, sem alterar seus custos, despesas fixos, bem como suas despesas financeiras com juros. Então, como os custos de despesas fixas, é como se eu estivesse calculando esse valor dentro daquele intervalo, né? Lembra que a gente fez isso na questão, quando a gente viu o grau de alavancagem? Dentro do intervalo ótimo para a empresa. Então, ela poderia estar operacionalizando conforme a questão que a gente acabou de fazer, ou até esse 30%. Era o cenário ótimo. Então, nesse cenário, os custos permaneceriam fixos e as despesas financeiras também permaneceriam fixos. E agora eu vou ter que calcular uma nova DRE, tá? E aí a gente vai calcular de novo o grau de alavancagem operacional e todas as demais informações. Querem um tempinho para fazer isso ou já posso projetar aqui a DRE? Então, vou encerrar essa tela, tá, pessoal? E a gente vai voltar lá para o Excel. Pronto. Tá aqui, ó. Essa questão aqui do lado, tá? A gente já tinha feito a outra, vem para cá. Ó, eu tenho que a receita, né, aumentando de 30%, a minha receita era de 500 mil, aumentando de 30%, chegaria nesse valor. Chegou isso para todo mundo? 650 mil? Chegou. Chegou? Pronto. E os meus custos de despesas variáveis também aumentariam em 30%, porque todos os meus custos de despesas variáveis, eles aumentam conforme as minhas vendas aumentam também, então eles aumentam também. E a minha margem de contribuição, ele também vai ter esse efeito. Então, esses valores aqui bateram para quem fez, meu custo de despesas variáveis subiu para 286 mil, e um menos o outro, eu teria minha nova margem de contribuição, que era 364 mil. Tá certo até aí? Todo mundo chegou nesses valores? Meus custos fixos permanecem os mesmos, e aí eu só continuo. Meu lucro operacional agora seria de 234 mil. Minhas despesas com juros continuariam de 50 mil. O meu imposto, o meu LAI, né, seria de 184 mil. O meu imposto de renda permaneceria o mesmo, e meu lucro líquido agora novo seria de 144 mil. Todo mundo bateu isso aí? Alguém deu diferente? Bateu a DRE toda, professora. Então, vamos agora só calcular o grau de alavancagem operacional. Professor, só uma dúvida em relação aqui ao imposto de renda. Ele vai continuar sendo a mesma coisa do anterior? Então, 40 mil? aqui a Porque eu gente não fiz baseado em sabe, 40%. mas ele não disse que era 40%, né? Pode ser, se for, a gente pode fazer, se for 40%, a gente muda aqui. Vamos botar como se fosse 40%, né? Que aqui tá aparecendo, né? Que ele pegou 100 mil. É porque o anterior era 100 mil, eu vi que era 40 Então mil. vamos calcular aí, quanto seria 40% de 184 mil? Isso não vai aumentar, não vai mudar, porque a gente não usa o lucro líquido, né? Mas só para a gente... Daria 73.600, não é isso? Isso. E aí o lucro líquido agora aqui seria 110.400, tá? Vamos usar isso, mas para o cálculo do grau de alavancagem não ia alterar em nada aqui.
O grau de alavancagem novo, como é que a gente ia fazer? Seria a minha margem de contribuição, né? A minha margem de contribuição dividido pelo meu lucro operacional. Quem é o meu lucro operacional? É esse 234 mil. Então, meu grau de alavancagem seria de 1,55. Todo mundo bateu o valor? Quem fez, pessoal? Tá dando certo aí? Como é que tá? Falem. Tá batendo aqui. Tá batendo? Sávio, Tatiane, Vanessa, Eu fiz Zé só a Eber. DRE, professora. Oi? Eu tinha feito só a DRE, não cheguei a fazer os graus não ainda. Ah, tá. Pronto. O grau de alavancagem é só fazer a divisão agora, né? Agora aqui, o grau de alavancagem financeira é o lucro operacional que a gente já tem aqui, dividido pelo lucro antes do imposto de renda. Então, aqui, 184 mil. Grau de alavancagem, o novo, e o grau de alavancagem total, eu posso fazer um pelo outro. Esse, aplicação, vezes esse. Peraí. Dúvidas, pessoal? Como é que a gente chegou nesses valores? Se vocês observarem, né, entra naquele mesma linha de raciocínio que a gente tinha comentado anteriormente. Observem que se aqui a gente for trabalhar a segunda questão como limite inferior, né, a gente tem valores de grau de alavancagem superiores a esse da terceira questão. E isso é explicado justamente porque na segunda questão é mais arriscado a empresa estar operacionalizando do que na terceira questão, que ela está trabalhando naquele limite superior, já com a capacidade, com a receita, né, com o número de vendas 30% maior. Então, a empresa ainda teria um saldo aí a gastar, né, caso o cenário não fosse muito bom para a empresa. Então, no segundo, mais arriscado, já que o grau de alavancagem está muito associado com risco também. E na terceira questão, a empresa teria graus de alavancagem um pouco menores, tá? Porque também seria menos arriscado. Alguém não entendeu? Tem dúvidas aqui? Ficou claro? Ô, professor, em relação à quantidade de casas decimais desses graus, vai ter alguma exigência? Não, vamos supor aqui, nesse GAT aí, né, que dá aqui, você poderia ter colocado 1,98, já que aqui é 1,97, você arredondaria. Então, geralmente a gente Certo, usa duas casas, tá? Não certo. tem problema não. Aqui eu usei só uma, porque é 1,50, né, aí ficaria mais fácil aqui, mas aqui, como é 1,87, aí a gente usou as duas casas aqui. E aí, pessoal, tranquilo? Dúvidas com a prova? Professora, Oi. a senhora poderia repetir a análise do Tá, caso, a a terceira comparação dos questão? dois? Tá, vou Isso, é a repetir. comparação dos dois. Ó, vocês estão lembrados que o conceito de alavancagem que a gente trabalhou, né, sobre isso, quando eu estou falando de alavancagem operacional, é que a alavancagem operacional, a empresa vai ter benefícios com os efeitos de alavancagem quando eu mantenho os custos fixos. Então, os custos fixos permanecendo fixos dentro daquele intervalo de volume de produção, para a empresa é melhor, mais rentável, ela está operacionalizando num limite superior. Então, vamos supor, naquele exemplo da gente, né, que a empresa ela tivesse, para a empresa fosse bom, ela comercializar de 50 mil a 70 mil toneladas. Esse fosse o intervalo de produção dela. Vou colocar aqui no chat. Então, entre esses 50 e 70, para a empresa é mais vantajoso, ela teria maior lucro dela se ela estivesse operacionalizando aqui nos 70 do que os 50. E o grau de alavancagem dela seria menor nos 70 do que nos 50. Por quê? Porque nos 50 é mais arriscado. Pode ser que ela não consiga vender esses 50 e aí ela já vai ter que começar a ter prejuízo, porque vai ter capacidade ociosa, vai ter uma série de outros custos que fazem com que, se ela opere desses 50, seja arriscado. Então, para a empresa, é melhor operacionalizar nos 70. Voltando aqui para a questão da gente. Então, supondo que esse seja um intervalo, né, que a empresa consiga operacionalizar entre a segunda questão e a terceira questão, a gente entende que o grau de alavancagem, vou começar aqui, do operacional, ele vai ser menor nessa terceira questão do que na segunda, justamente por causa desse efeito.
Porque nesse terceiro, eu tenho que aqui, ó, o grau de alavancagem é 1,55, enquanto o grau de alavancagem para a primeira questão, com a receita menor, ele é maior, porque ele é mais arriscado, a empresa está operacionalizando nesse primeiro patamar do que no segundo, tá? Mantendo os custos fixos. Então, os custos fixos permanecendo fixos nesse intervalo, né, nesses 30% de aumento, é melhor a empresa estar operacionalizando com essa capacidade maior do que na anterior. No grau de alavancagem financeira, a ideia é a mesma, só que não é mantendo, né, é mantendo os custos operacionais, mas agora a gente vai falar em termos de despesas financeiras. Aqui, supondo que a empresa pague o mesmo valor de juros, né, nesse intervalo de produção para ela é mais vantagem ela estar produzindo, né, operacionalizando aqui no limite superior, que é esse nessa terceira questão, do que na segunda. Então, a linha de raciocínio é a mesma, só que agora não mais com as despesas operacionais, e sim com as despesas financeiras com pagamento de juros. E o GAT é quando a empresa ela tem essas duas opções. A empresa consegue alavancar mantendo os custos fixos e consegue alavancar mantendo as despesas financeiras. Então, o GAT é essa reunião, né, desses benefícios provocados pela alavancagem. E, novamente, vai ser melhor a empresa aqui, ó, o grau de alavancagem é menor, né, porque o grau de alavancagem é sempre associado ao risco. Então, quanto menor o grau de alavancagem, menos arriscado é para a empresa, tá? Ficou claro ou ainda tem dúvida sobre isso? Não, tá ótimo. Obrigada, professora. Tá joia, Monique. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Eu tenho, professora. Na lista de exercícios que você colocou para entregar hoje, ontem, quer dizer, teve uma pergunta que foi: calcule o GAL para o intervalo de variação relevante da empresa. Esse intervalo de variação seria, digamos assim, o máximo que ela conseguiria mantendo os custos fixos? Isso. É como se ela tivesse que operacionalizar, nesse exemplo aqui, ó, de 50 a 70, entendeu? Então, seria nessa variação, nesse intervalo. Lembra que naquela questão que a gente fez em sala de aula, a gente dava três valores, era de 10 a 11 mil toneladas, de 11 mil a 12 mil toneladas. Então, o máximo que ela estaria operacionalizando seria nas 12 mil toneladas. Aí o cálculo seria em cima das 12. Das 12 mil. Ah, tá, entendi. Porque Que é aqui o nessa questão máximo você da botou... produção que ela vai operacionalizar, entendeu? Entendi, porque nessa questão você colocou a produção oscila entre 4.500 e 6.000 horas. Aí, no caso, seria em Sim. cima das 6.000, né? Exatamente, seria em cima das 6 mil horas, que é o máximo que ela consegue operacionalizar. Entendi. O 4.500, aí no caso, seria o limite inferior, seria o mínimo que ela consegue operacionalizar, tá? Certo, aí no caso, então, colocaria os dois cálculos, o menor e o maior, ou só o maior? Não, você só pode fazer, só precisa fazer o maior. Se você tiver, só se você Tá, for fazer por aquela fórmula da variação, entendeu? Aí se for fazer pela fórmula da variação, aí você pega os dois. Mas se você for fazer pela fórmula do grau de alavancagem, calculando a DRE, já para essa nova certo. quantidade, aí você só precisa fazer pela quantidade superior, Entendi. Tá certo, obrigado. tá? Deixa eu pegar aqui o exercício, viu, Jackson? Deixa eu abrir aqui ele. Quinta questão. Letra D, é isso, Jackson? A indústria de comércio de cosméticos RO produz produtos, use a fórmula do GAT para calcular o GAT, compare os resultados com os resultados de B e C, é esse que você quer? Só me confirma aí, é? Pronto. O GAT, essa questão eu não resolvi, deixa eu pegar aqui ela, eu não tenho essa questão aqui. Mas o GAT, ela sempre vai ser essa relação, ó, que a gente fez aqui. Então, como é que a gente faz? Se a gente já tem o grau de alavancagem operacional, né? Olha aí essa terceira questão que a gente acabou de fazer. Se a gente já tem esse grau de alavancagem operacional, já tem o grau de alavancagem financeira, o GAT, ela vai ser a multiplicação entre o grau de alavancagem operacional vezes o grau de alavancagem financeira. Mas eu também tenho uma fórmula para calcular o grau de alavancagem total, caso eu não queira fazer isso aqui. É só uma fórmula de calcular, tá? Deixa eu ir abrir lá no... Deixa eu só abrir aqui os slides.
Tenho duas fórmulas de calcular isso. Só abrir aqui. Só um minuto. Alguém tem mais alguma dúvida nesse exercício? Posso encerrar ele aqui? Vou parar aqui a apresentação, tá? Só para a gente abrir o outro. Para a prova vai ter questão de ponto de equilíbrio, né? Provavelmente. Eu ainda não montei a prova, mas provavelmente sim. Certo. Vamos lá. Ó, deixa eu só voltar para o conceito de alavancagem total. Já abriu aí para vocês? Tá, vamos lá, alavancagem total. A alavancagem total, também denominada alavancagem combinada, reflete o impacto conjunto das alavancagens operacional e financeira da empresa ao medir os efeitos dos custos de despesas fixos e das despesas financeiras com juros sobre o lucro líquido em relação a alterações no volume de produção e vendas, tá? Então, como é que isso acontece? Aí eu coloquei aqui, ó, um exemplo, né, que aí entra nesse exemplo que você estava falando, Arthur. O exemplo da companhia Anhanguera. Vamos supor que a empresa está lá no limite inferior 10 mil toneladas e no limite superior às 12 mil toneladas. Mas, né? Deixa eu ver aqui. Juros, dividendo, tal, certo. E aí eu faço a minha DRE para as duas quantidades aqui que eu vou estar operacionalizando. A fórmula do GAT é um determinado nível Q. Então, o GAT é o nível Q, vai ser a minha margem de contribuição sobre o meu LAI. Posso fazer isso. E eu posso calcular o grau de alavancagem ao nível Q vezes o grau de alavancagem financeira ao nível Q, utilizando a mesma quantidade, tá, pessoal? O que eu estou querendo dizer com isso, né? Naquele exemplo que a gente estava fazendo, deixa eu voltar para ele lá. Ó, nesse exemplo que a gente acabou de fazer, eu tenho que pegar, para calcular esse GAT, um multiplicado pelo outro, eu tenho que usar os mesmos valores, a mesma quantidade. Aqui vocês percebem que eu estou utilizando a mesma quantidade. Para essa terceira questão, eu utilizei esse grau de alavancagem aqui, ó, e utilizei esse grau de alavancagem financeiro que a gente fez em cima desse aumento de 30% para calcular o meu grau de alavancagem total. E aqui na segunda questão, eu já usei o meu grau de alavancagem operacional, meu grau de alavancagem financeira, para calcular esse meu GAT. Eu não consigo fazer ele utilizando esse grau de alavancagem aqui com esse, tá? Eu tenho que usar sempre a mesma quantidade. Então, esse grau de alavancagem operacional vai ser a um dado nível Q, né? Ao dado nível Q. Esse GAF aqui, a um dado nível Q, para achar esse meu GAT aqui para a mesma quantidade que eu estou considerando. Então, tem que sempre considerar a mesma quantidade de produção, certo? Posso usar essa fórmula da multiplicação ou posso usar a fórmula da margem de contribuição sobre o meu LAI, que dá o mesmo resultado. Se eu quisesse fazer aqui, ó, minha margem de contribuição, né, 350, deixa eu fazer aqui do lado. Minha margem de contribuição dividido pelo meu LAI. Daria o mesmo 197. Então, tem os dois jeitos de fazer, multiplicando esse por esse para achar o GAT, ou multiplicando, dividindo a margem de contribuição sobre o meu LAI, que também dá o mesmo valor. Na questão 5, que o Jackson perguntou, ele fala, a indústria de cosméticos produz produtos de embelezamento de pele, vendendo 400 mil vidros por ano. Cada vidro produzido tem um custo variável operacional de 0,84. Então, eu vou ter que calcular, né, 0,84 vezes 400 para achar os meus custos e despesas variáveis. E aí, eu tenho o meu preço de venda, que dá para também calcular depois a minha margem de contribuição, né, caso eu queira. Os custos fixos operacionais são 28 mil e, no momento, a empresa tem juros de 6 mil. E dividendos, né, que é uma outra despesa que a empresa vai ter, de 2 mil reais, que é o pagamento lá, né, para esses valores. A empresa está na faixa de 40% na alíquota de imposto de renda.
Então, como é que eu vou fazer essa quinta questão, no caso do Jackson? Eu não vou resolver ela aqui, né, mas só para responder a pergunta que o Jackson fez. Primeira coisa que eu teria que fazer, Jackson, é montar a DRE dessa questão aqui, tá? Então, eu teria que fazer a DRE dela. Teria que montar aqui, ó. Eu tenho a minha receita, que é 400 vidros por ano, que a empresa está comercializando. Tem a quantidade, na verdade. Tem o preço vendido, então, pelo preço eu já sei, né, quanto é a dada de receita que eu vou ter, né? Tenho os meus custos de despesas variáveis, e aí eu tenho como multiplicar pela receita para achar os meus custos de despesas variáveis. Acho a minha margem de contribuição. Da minha margem de contribuição, subtraio os meus custos fixos, né, operacionais, e aí eu já tenho o lucro operacional. Desse lucro operacional, eu já tenho como fazer o grau de alavancagem operacional, que vai ser a margem de contribuição dividido por esse lucro operacional. Já tenho como fazer a letra A. Aí eu continuo fazendo essa questão. Entro lá com as minhas despesas com juros, que é de 6 mil. Fazendo isso, eu já vou ter, né, o pagamento de juros, eu já vou ter o meu LAI. Então, eu já tenho como fazer aí, com esse meu LAI, já tenho como calcular o grau de alavancagem financeira. Grau de alavancagem financeira vai ser o lucro operacional, que eu já achei anteriormente, dividido pelo LAI, tá? Com o LAI feito e com o grau de alavancagem financeira, é só multiplicar um pelo outro, eu tenho esse GAT. Dúvidas aí? Professor, eu fiquei com dúvida só nessa questão A, do ponto de equilíbrio. Na verdade, sobre o ponto de equilíbrio total, né? Seria mais ou menos isso. Ah, tá. Não, esse aqui não precisa fazer, não, porque vocês não viram, né, esse total. Então, só precisa fazer o ponto de equilíbrio operacional, no caso, que é em termos de quantidade, e o financeiro, que é em termos monetários. Não precisa, podem ignorar esse total aí. Certo, então. Obrigado. E aí, mais alguém tem alguma dúvida? O restante é igual que a gente fez nessas questões que a gente resolveu hoje. Pronto, o total é só você multiplicar um pelo outro, se você quiser fazer por essa fórmula, e ou não, se você não quiser fazer, pode fazer pela margem de contribuição dividindo pelo LAI. Então, você montou a DRE, a única coisa aqui é montar a DRE, e por isso que eu falei, toda vez que a gente trabalhar com grau de alavancagem, a gente vai ter que montar essa DRE. Então, montando a DRE, é só você pegar essas informações e dividir. Pode fazer multiplicando um pelo outro, ou então dividindo a margem de contribuição pelo LAI, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Então, a prova vai ser naquele mesmo... mas consegui tirar sua dúvida, Jackson? Ou ainda ficou com alguma dúvida? E aí, Jackson? Oi. Então, é porque tem um imposto de renda aí. Aí, no caso, precisaria dessas informações, eu acho, para calcular. O imposto de renda é só quando você vai deduzir para achar o lucro líquido, né? A gente não usa na questão do grau de alavancagem o imposto de renda. Ah, certo. Não, mas... Oi, diga. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só botar aquela tabelinha para você lembrar. Na DRE. Veja aqui que até se eu for fazer pela fórmula, a fórmula do GAT é a margem de contribuição sobre o LAI. O LAI é o lucro antes do imposto de renda, tá? Para achar o imposto de renda é que eu faço depois ele.
E aí, depois, aqui é que entra os dividendos. Nessa fórmula da DRE. Então, teoricamente, se eu for finalizar aqui, eu só vou pegar aqui, ó, o LAI, que é 184 mil dividido por essa margem de contribuição. Eu não entro no lucro líquido, eu não subtraio, eu não uso essa informação aqui do lucro líquido, que é a parte final do imposto de renda, da DRE. Certo, tá bom. Não sei se eu consegui te ajudar. Conseguiu, você Tá, então vamos lá, pessoal. Olha, na prova, basicamente é isso. Eu não montei a prova, mas muito tudo indica que vai ter questão de orçamento de caixa, vai ter questão de alavancagem financeira, alavancagem total, vai ter questão de ponto de equilíbrio. Então, são algumas questões que vocês já sabem fazer, que é só praticar, né? Para poder fazer a prova. Mas não tem segredo se você for fazer grau de alavancagem, né? Tem que fazer a DRE, e se for fazer orçamento de caixa, tem que fazer essa tabelinha aqui, preenchendo as informações conforme for solicitado. Lembre-se sempre de tentar explicar, né, também como é que o impacto disso, se é melhor tal cenário, se é melhor do cenário, então vocês vão ter que contextualizar dentro desse sentido. Assim que terminar a gravação dela, eu vou colocar, tá? Eu vou disponibilizar essa aula para vocês lá no Ava. Mais alguma dúvida, pessoal? Oi. O fórum vai ficar aberto até o dia da prova? Como não ouvi? O fórum vai ficar aberto até o dia da prova? Não, o fórum vai ficar aberto, sim, o fórum sim, as atividades aqui já foram encerradas, né? Tá bom, então. Os fóruns até o dia da prova ficam abertos e as atividades aqui são encerradas, já foram encerradas. Então, se ninguém tem mais dúvidas, a prova só vale de 0 a 5, né? Como está lá previsto para vocês lá em cima no plano de aula. Então, no plano de curso. As atividades valem de 0 a 5, né? Que é aí entre os fóruns e as duas listas de exercício. E a prova valendo de 0 a 5 também. Tá? Então, são 3 pontos para os exercícios, prova valendo 5 e os fóruns até 2 pontos. Vai ser das 9 às 12, professor, a prova? Eu acho que alguém reclamou, lembro que não disseram que tinha pouco tempo, né? Então, 9, 10, 11 e 12, né? Já dá umas 3 horas, né? A gente tinha colocado 2 horas e agora a gente aumenta para 3 para vocês. Acho que fica melhor, né? Certo. Vou fazer do mesmo jeito que eu fiz da outra vez, vou abrir uma chamada, como a gente está fazendo agora, para alguém que quiser tirar dúvidas sobre o conteúdo das questões do enunciado, tiver alguma dúvida, eu não vou poder resolver a questão, tá, pessoal? Então, quem tiver dúvida do enunciado, entra aqui no chat que eu vou postar lá no fórum, tá? E aí a gente tira as dúvidas que possam estar surgindo. Então, no mais, é estudar, né? Estudar para tentar fazer uma boa prova. Vou fazer a chamada, tá? Alana. A Alana tá por aí? Arthur. Presente. Mendonça. Arthur Vitor. César. Darlan. Diogo. Presente, professora. Diogo tá aí? Isso. Isabela foi que saiu, né? Jackson. Tá aí também. José Everton. Presente. Juliana. Presente. Caroline. Presente. Lícia. Maria Tatiane. Presente. Matheus. Presente. Monique. Presente. Nathalie. Paulo Guilherme. Sávio. Presente. Sidney. Stephanie.
Vanessa. Vinícius. E pronto. Pessoal, só lembrando, façam prova boa, viu? Que sou eu que vou ensinar a GFO2 também. Então, vai ter todo um trabalho ainda a ser feito no semestre que vem, tá?